Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Só quero lembrar que nós vamos ter eleições agora em outubro e você vai decidir os destinos que quer para este país. Liberdade ou submissão? Democracia verdadeira ou a democracia falaciosa que estão querendo vender para você? Aliás, nós não estamos vivendo num país democrático. Esta que é a verdade. Bom, nós começamos sempre o nosso Economia e Desenvolvimento com o momento empresarial. Tem aqui conversando sobre contabilidade e outros momentos também, momento empresarial, que trata de assuntos, questões ligadas às empresas, à economia de um modo geral. E hoje está aqui comigo o Juliano D'Agostin, e nesse momento empresarial, Juliano, bom dia, obrigado pela tua presença, que nós estamos gravando aqui de manhã. É um prazer. Tem um telespectador que é o Fernando Ribas, que seguidamente manda informações para cá e manda questões para os nossos debatedores, aqui para os nossos comentaristas. E o Fernando pergunta o seguinte: eu tenho um empregado que vem faltando frequentemente ao trabalho e agora não quer mais cumprir as ordens, as orientações da empresa. E ele pergunta: vale a pena aplicar a justa causa e posso fazer isso imediatamente? E aí? Então, Silvio Lopes, Fernando Ribas, é um prazer sempre falar aqui no programa. A gente está falando, então, Fernando está trazendo para o programa duas situações, que é a da desídia, aonde o funcionário ele não atua de forma diligente no cumprimento das obrigações contratuais. E de outra forma, quando ele coloca que o funcionário não vem cumprindo com as ordens da empresa, nesse momento ele está sendo insubordinado. Insubordinado porque ele descumpre a cláusula de subordinação que é devida pelo empregado ao empregador no momento em que ele firma o contrato de emprego com essa empresa. Muito bem. A justa causa, ela elimina das verbas rescisórias a obrigação de o empresário pagar a multa de 40% do FGTS, bem como o aviso prévio, e também retira do empregado o direito à percepção do seguro-desemprego. Por quê? Assim como em todo contrato, no contrato de trabalho, quem dá causa para o seu término recebe uma pena em razão disso. Então, vale a pena em dois aspectos. Um é o financeiro, que é o que a gente acabou de abordar, onde elimina substancialmente parte das verbas rescisórias devidas, se a rescisão fosse sem justa causa. Um outro aspecto importante para a empresa é o aspecto disciplinar coletivo, na medida em que, quando eu aplico uma justa causa, eu informo para os demais colaboradores que, em não havendo o cumprimento do contrato de trabalho do modo em que o empresário quer, há consequências em razão disso. Quando que, não aplicando a justa causa, não aplicando o procedimento disciplinar empresarial dentro da rotina, o RH, ele perde a confiança e perde também o respeito, muitas vezes, ao gerente, às ordens empresariais. Talvez seja isso que tenha acontecido. Tu veja que no início ele faltava e agora não está cumprindo com as ordens. Então, se ele pode aplicar imediatamente, a resposta é não. Se ele não tem uma rotina disciplinar empresarial, essas duas faltas não podem ser penalizadas com a justa causa imediatamente. Ela tem que obedecer um processo todo, não é isso? Justamente. Então, existe um procedimento disciplinar empresarial aonde toda a falta merece uma resposta imediata, única e proporcional. E o que significa isso? Significa que o empresário, antes de demiti-lo por justa causa, que é o quê? A justa causa é o significado de que não há mais condições de continuidade do contrato, por falta de cumprimento das regras contratuais. Agora, antes disso, há a advertência. E entre a advertência e a justa causa, há a suspensão do contrato. Então, tu deves obedecer à gradação da pena, que significa, tu começa com uma pena leve, que é um aviso de o que a empresa espera desse empregado. Num segundo momento, tu suspende esse contrato sem a percepção de salário por parte do empregado, de 3 a 30 dias. E, em reiterando esse descumprimento contratual, que no caso é a insubordinação e a desídia,
Aí, bom, chega um momento em que a justa causa é a única condição de um empregador poder fazer com que aquele cargo seja ocupado por alguém de forma ótima, por alguém que seja diligente e subordinado. Comprometido com os objetivos da empresa. Exatamente. Então, o que a gente diz quando fala que toda falta merece uma resposta única, proporcional e imediata? Significa que no momento em que eu aplico uma advertência, uma suspensão e, ao final, uma justa causa, isso deve ser imediatamente, porque, caso contrário, a pena é perdoada tacitamente. É o que a Justiça do Trabalho vem... É o entendimento da Justiça do Trabalho. É o entendimento da Justiça do Trabalho. Então, a pena deve ser imediata. Cometeu a pena, aplica no mesmo dia. Cometeu ao final do expediente, vem no dia seguinte, a primeira coisa, aplica a pena. Então, além de ser imediata, tem que ser única. Ou seja, para cada falta deve ser aplicada uma pena e não duas. Então, tu não podes aplicar uma advertência e uma justa causa, ou uma advertência e uma suspensão. Tu deves aplicar uma pena para cada falta. E essas espécies de faltas, elas são faltas menores, ao contrário da agressão física, por exemplo, que é uma falta aonde tu podes aplicar a justa causa imediatamente, numa falta de agressão, porque aquela ação ela é tão grave que ela impede a continuidade do contrato. Então, o que é importante o Fernando saber é que ele precisa aplicar esse procedimento disciplinar na rotina, ou seja, toda falta de um funcionário deve ser retribuída com advertência. Quando um funcionário não obedece a uma ordem, estou fazendo algo e não vou mudar o meu serviço porque o patrão está pedindo. Não. Se o resultado do teu trabalho gerou uma falta de produtividade por deliberação do empresário, isso é a resposta que o empresário vai ter a partir da sua ordem. Ele que coordena a mão de obra dele, os meios de produção. Então, o que o empresário faz? Ele adverte que ele deve cumprir a ordem sob pena de suspensão e justa causa. Continuou desobedecendo a ordem, ele suspende o contrato por até 30 dias sem pagamento de salário. Continuou a desobedecer, aplica a justa causa, rescinde o contrato, sem pagamento de multa, aviso prévio e sem percepção de seguro-desemprego. Então, esses são os aspectos que a gente pode apresentar para o Fernando, para que ele possa ter um domínio do recurso humano que ele tem, para que ele seja ótimo, que é o que a gente precisa na empresa brasileira, é de otimização, de que essa mão de obra, de que essa produção, essa atividade seja exercida da melhor forma possível. Então, a gente coloca que isso, a justa causa, ela não é obrigatório que um advogado assine ou fiscalize. No entanto, é muito difícil o empresário aplicar uma justa causa sem o auxílio de um advogado, porque ele vai analisar os critérios de proporcionalidade. Até para se precaver do ponto de vista jurídico, né? Até para se precaver de ponto de vista jurídico, porque, por exemplo, há situações de possibilidades de justa causa, como condenação criminal, como incontinência de conduta, que são causas muito complexas e muito difíceis de acontecer, e que o significado da palavra é um significado jurídico próprio, ele possui. Ele não é um significado de uso comum. Então, o que pode o Fernando fazer é passar a advertir esse funcionário cada vez que falta, a cada vez que não cumpre uma ordem. Perfeito. E buscar um advogado para que possa implementar essa justa causa de uma forma segura. Ficar amparado juridicamente. Aliás, isso aí não vale a pena para o Fernando, mas para todo empresário que esteja enfrentando essa situação. São situações que não são muito raros, né? São comuns até no ambiente que nós vivemos. Juliano, obrigado pela tua presença aqui, pelos esclarecimentos, e tenho certeza que esses esclarecimentos serviram aí para muitas pessoas, para muitas empresas. Até a próxima. Até a próxima, Silvio. Obrigado. Olá, carecemos de líderes íntegros. Quero dizer que tenham caráter ilibado, sejam probos no trato da coisa pública e assim por diante.
Uma nação desenvolvida, poderosa e com seu povo desfrutando de liberdade de ir e vir, de opinião e formada por instituições inclusivistas, caracteriza uma democracia séria e madura. Este ano marca os 200 anos de nossa independência. Nos libertamos dos colonizadores, mas hoje somos escravos de um sistema que ruge contra um movimento libertador mais importante. Nos libertar dos exploradores internos que ao longo do tempo formaram uma elite política e empresarial dependente da corrupção e dos desvios éticos e morais. Está na hora. Vamos manter firme nosso propósito de continuar mudando verdadeiramente esta nação. É o mínimo que temos a fazer. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá a todos, é sempre um prazer estar aqui no programa Economia e Desenvolvimento. Napoleão Hill escreveu o livro Mais Esperto que o Diabo, traduzido no Brasil pela editora Citadel, traz uma série de reflexões sobre as diabolices do mundo. Segundo o autor, ele esteve frente a frente com a fera e pôde até inclusive fazer algumas perguntas, né? Do livro, eu fiquei pensando sobre a figura do diabo. Desde pequeno, fomos condicionados a achar que a besta possuía chifres, corpo vermelho, rabo com ponta de seta e um tridente na mão. Se pensarmos bem, um corpo de carne só iria atrapalhar o diabo. E ele existe sim, mas de uma forma muito mais nefasta e eficiente. Ele habita a mente das pessoas, sendo o capitão de toda a negatividade que existe no mundo. Ele representa o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice, o medo da morte. Ele está na mente dos alienados, aquele que aceita sua vida sem lutar por nada melhor. O diabo ainda se materializa nos detalhes todos, como nos maus hábitos, nas drogas, no álcool, no cigarro, na luxúria, nas tentações, na superstição, na vingança, na preguiça. E quando finalmente conseguimos vencer o diabo, vencemos a nós mesmos. E como disse Platão, vencer a nós mesmos é a melhor das vitórias. Uma boa semana a todos. Bom, a questão previdenciária é muito importante nas nossas vidas, né? Nas vidas passadas, nas presentes e futuras. A questão previdenciária realmente aí é um problema muito sério para muitos países, né? Sobretudo aqueles países que estão já com uma, digamos assim, uma taxa de longevidade muito elevada, muitos idosos que acabam tendo que, né, usufruir da questão previdenciária, não estão contribuindo, mas apenas usufruindo. E é normal, é da vida isso. Mas ela exige que você tenha um planejamento previdenciário, desde agora. Você tem um planejamento previdenciário para ver o que vai acontecer lá quando você estiver se aposentando e precisar da Previdência Social. Por isso, está aqui o Marcelo Pereira. Marcelo, prazer em tê-lo novamente aqui no programa. É importante isso, né? O planejamento previdenciário para todos nós, né? É muito importante porque assim como a gente planeja a carreira, a gente deve também planejar o que vai acontecer depois que nós nos aposentarmos. A gente planeja que vai comprar um carro, planeja que vai comprar uma casa. Não pode se esquecer de planejar a sua aposentadoria também. Porque quando o nosso escritório iniciou, em 2002, 20 anos atrás, a gente tinha 2 ou 3 tipos de aposentadoria e era aquela situação. Era simples. A pessoa encaminhava o benefício, sabia quanto ia receber e pronto. Se aposentava muitas vezes mais cedo, como tu colocou agora. Hoje em dia, com a evolução
do direito previdenciário. E aumento da longevidade das pessoas. Aumento da longevidade das pessoas, redução de postos de trabalho pela automação industrial. Enfim, Isso. são vários fatores que levam a essa situação que chegamos hoje. Hoje, depois da reforma da Previdência, nós temos 9 possibilidades de aposentadoria. Nós passamos de 3, que era por idade, por tempo e por incapacidade, passamos para 9. E muitas vezes a pessoa pensa que fazer um planejamento previdenciário é quando chega a hora de se aposentar, vai lá e faz um cálculo para ver se eu posso me aposentar ou não. E por muito tempo, esse foi o trabalho do advogado previdenciarista. Volta aqui no dia tal que o senhor vai se aposentar dia tal, ou o senhor já tem direito, isso aqui. Era o cálculo, o foco era apenas o cálculo. E eu digo apenas o cálculo num sentido figurado, porque o cálculo é bastante complexo. Vai ter que ver se a pessoa teve período de estágio, período de residência médica, no caso da medicina, período de que serviu o exército, se teve período rural, se teve período especial que pode ser convertido, se teve tempo no regime próprio que vai trazer para o regime geral. Então, o cálculo previdenciário em si é complexo. Só que o que acontece hoje? O advogado faz essa análise de cálculo de tempo e chega a um total de tempo final naquele momento que está sendo consultado. Desse tempo, muitas vezes, a gente vai ter diversas possibilidades de benefícios que podem ser requeridos. Um pouco antes, num valor um pouco menor. Outro, um tanto depois, mas num valor maior. Outro depende de você indenizar um período de atrasados para conseguir atingir aquele período. Então, por exemplo, se eu indenizar tantos anos que eu tive durante a minha vida, qual o valor do benefício que eu vou receber? Esse investimento que eu estou fazendo indenizando esse período de atrasados, em quanto tempo vai ter retorno financeiro sobre ele? É melhor eu indenizar ou eu comprar um imóvel ou algum bem que vai me dar alguma renda passiva? Esse é o estágio atual que nós estamos no direito previdenciário quando se fala em planejamento previdenciário. É a gente conseguir, depois de fazer todo o cálculo, que é um cálculo complexo, chegar nas diversas possibilidades de benefício e dizer para o nosso cliente, olha, vale a pena indenizar, mas teu retorno vai vir daqui a 10 ou 15 anos. Aí a pessoa vai ter condição de pensar, não, peraí, se eu comprar um imóvel eu vou ter um retorno em 10 anos, ou seu retorno vai vir em 5 anos. Vale mais a pena eu indenizar e me aposentar tantos reais a mais do que eu comprar um imóvel que vai ter retorno daqui a tantos anos. Então, dentro desses parâmetros, a gente consegue estabelecer e aí qual é a medida que a gente usa? É a expectativa de mortalidade, na tábua de mortalidade do IBGE. Então, até aquela idade ali, quanto vai receber de retorno, e ali a pessoa consegue fazer essa perspectiva. Se nós pegarmos um advogado e colocarmos, olha, faz esse planejamento previdenciário, a pessoa vai se sentar ali, se for fazer na caneta, como se fazia antigamente, quando a gente começou, a gente preferia fazer na caneta que na planilha do Excel, que era mais confiável. Hoje em dia, com a evolução do direito previdenciário, existem programas de computadores... Que já vêm prontos, né? Estabelecendo todos esses parâmetros, né? Todos esses cálculos são programas caros, são complexos, não são todos que estão no mercado que fazem. Depende da qualidade do advogado, o advogado não é substituído, porque quem vai lançar aqueles períodos ali antes é o advogado, quem tem que conhecer o direito previdenciário é o advogado. Mas sem ter um programa de computador, fazendo como a gente fazia 20 anos atrás, acho que levaria um mês para calcular todas as possibilidades de retorno disso e daquilo. Então, essa estrutura de escritório que esteja preparada para fazer um bom planejamento é excelente. E ainda temos a terceira etapa. A terceira etapa que é de chegar para nossos clientes e dizer assim, olha, tu tem uma condição de fazer uma previdência privada porque tu é vinculado, por exemplo, à OAB, e a OAB tem plano de previdência privada que não tem taxa de administração, ou que a taxa de administração é muito reduzida em relação ao mercado. Olha, tu tem condição de fazer um seguro de vida, porque planejamento previdenciário não é só o que está envolvido com o INSS. Ser previdente é estar preparado para situações que não são previsíveis, ou que são previsíveis, mas não se sabe quando vão se efetivar. Então, um planejamento previdenciário envolve cálculo, envolve saber sobre retorno financeiro das possibilidades que se apresentam e envolve colocar para o cliente também as possibilidades que o mercado oferece para a pessoa poder, exatamente, para estar preparada para as oscilações da vida.
Perfeito. O escritório de vocês lá está muito bem preparado, inclusive com contadores, com advogados, que todas essas duas profissões aí, naturalmente, elas são imprescindíveis no tipo de análise que vocês fazem para chegar a um bom retorno para o cliente, né? Exatamente. Qual é tem um telefone, algum contato para lá, para vocês? Ou? 3217-7547. Eu acho importante isso, aliás, como tu falaste muito bem, né? Eu sou daquele tempo que a minha aposentadoria ainda foi feita, né, foi há pouco tempo atrás, mas ainda hoje esses programas que tu falaste aí de software, esses softwares aí estão realmente bem preparados e eles abrangem são muito mais rápido, enfim, dão um retorno mais rápido e mais confiável hoje, né? E mais confiável. A gente às vezes olha o preço de um software desse e se assusta, assim, mas o retorno que ele traz para cada indivíduo que é submetido. E a segurança. Marcelo, obrigado pela tua presença aqui, um grande abraço, parabéns aí ao trabalho que vocês fazem, né, que é importante para a sociedade gaúcha. Muito obrigado, Silvio. Estamos às ordens. Muito bem, um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nós sabemos que a vida toda é a vida de conflito, o ser humano tem, por tradição e até por natureza, a natureza humana também o mundo que nós vivemos é um mundo muito cruel também, isso já dizia, grandes filósofos falam sobre isso aí. E, na verdade, as relações humanas, depois dessa industrialização, depois da urbanização e hoje o complexo urbanístico do mundo todo, né? E essas relações, esses interesses conflitantes, geram conflitos onde quer que a gente possa estar, no casamento, nas relações amorosas, relações afetivas, relações comerciais, relações amistosas, todas elas são focos também de conflito, porque o ser humano está ali. Então, nós somos, de certa maneira, um ser conflitante, né? Nós gostamos de conflito, o conflito faz parte da nossa natureza, até porque lá atrás, para vencermos a natureza, para sairmos das cavernas, nós tivemos conflito com a natureza, com os animais, enfim, com tudo que depois nos trouxe para a grande civilização que, certamente, a partir da Idade Média, nós estabelecemos hoje, são as grandes nações do mundo. Mas, de qualquer maneira, o conflito existe. Por exemplo, hoje nessa urbanização, nós temos muitos conflitos nas áreas dos condomínios, os grandes condomínios, grandes ou pequenos, há conflitos. E por isso aqui a Chayana Marques Fernandes está aqui comigo. Chayana, obrigado pela tua presença aqui, sempre muito bem recebida e parabéns porque o retorno está sendo muito grande. Obrigada novamente. Mesmo, porque são medidas práticas, coisas, sugestões interessantes do dia a dia nosso, né? Ai, coisa boa. Como né, Chayana, a questão da importância da mediação em conflitos em condomínios. Como é que é isso? Então, né, em relação à pandemia, falando em relação à pandemia, a gente sabe, né, que agora com o isolamento social devido à pandemia, muitas pessoas tiveram que começar a trabalhar em casa, se adequarem ao sistema de home office. Muitos casais voltaram a se conhecer, né? Melhor, muitas pessoas acabaram, né? E o que acontece? Em contrapartida, né? Entre parênteses, né? Essas pessoas que começaram a trabalhar em home office, muitas vezes elas fazem utilização de sistemas de reuniões virtuais, que a gente sabe, né? Que as pessoas fazendo reuniões muitas vezes acabam ouvindo ruídos que a gente teve que se acostumar com cachorro, com vizinhos. Em contrapartida, tem muitas pessoas que não tinham essa rotina de trabalho e, no final, não tinham preocupação nenhuma com barulho. Então, para elas, essa rotina era normal e essas pessoas dentro do mesmo espaço acabou gerando conflito, né? Campo de batalha, né? No campo de batalha. O que acontece, né? A gente sabe que o ser humano é muito territorialista. E quando se trata da questão de moradia, é pior, né? Que a gente tem aquele sentimento de posse e a gente acaba achando que tudo é nosso.
Então, tem muitas pessoas que acabam extrapolando os limites dos seus direitos, né? E acabam tendo comportamentos antissociais. Então, e com a pandemia só piorou, porque tem muitas pessoas que ficaram com o psicológico abalado. Então, isso acabou... Sendo muito mais devastador, né, em algumas áreas, né? Até assim, uma frase, né, que eu gosto muito, que não é legal, na verdade, mas ela recai dentro do que a gente está falando, que é uma frase do Thomas Hobbes, do filósofo inglês, da obra que ele escreveu, Leviatã, que fala que o homem é o lobo do homem. Leviatã, o lobo do homem. E o que acontece, né? Essas normas, as leis só existem por causa dos comportamentos sociais. Então, a nossa linguagem, as palavras, né? A linguagem, a nossa forma de se comunicar, a linguagem corporal, que inclusive 55% da nossa linguagem não é verbal, é corporal. Então, ela diz se esse conflito ele vai ser resolvido, né, na base do diálogo, ou se o conflito ele vai ser resolvido, que na verdade não é resolvido, né, porque ele acaba virando uma escalada de conflitos, há vias de fato, né, chegando às vias de fato e parando no judiciário. Então, é bem complicado isso, né? Então, por que, né, da mediação dentro dos condomínios? Pode-se colocar, né, em cláusulas, uma cláusula de mediação dentro de uma convenção de condomínio, tanto essa cláusula já vigente, que aí ela pode ser incluída sendo feita uma assembleia com 2/3 dos condôminos votando positivamente, né, para o aditamento dessa cláusula. Para aprovar 2/3 dos condomínios presentes. E a mediação, ela é importante em vários aspectos. Tem a forma preventiva, que é um mediador numa assembleia de condomínio, servindo de interlocutor, né, daquelas partes, tentando fazer com que não... É uma pessoa estranha para dar esse distanciamento, né? É uma pessoa imparcial. Isso também é importante, né, porque o mediador, ele é imparcial, ele não vai julgar. Ele tende a auxiliar e também tem a questão da confidencialidade, né? São duas coisas importantíssimas, né? Na verdade, são várias questões importantes, né, dentro da mediação. Que é a confidencialidade, a imparcialidade, a autonomia de vontade das partes. Então, esses métodos, né, eles podem ser utilizados em várias áreas dentro de um condomínio. Como eu falei, né, numa assembleia de condomínio, o mediador servindo como uma espécie de... como é que eu posso te falar? Algodão entre os cristais, né? Seria o algodão entre os cristais, para não deixar que haja o contato e a quebra da harmonia. E também, em caso de cota condominial em atraso, pode ser resolvido, né? Pessoas que não conseguem cumprir regulamentos e os regimentos do condomínio, problemas com fornecedores, com funcionários, pessoas com comportamentos antissociais. Então, a mediação ela serve para auxiliar, para, né, tentar afastar o conflito. E essas coisas todas, né? É verdade. E é importantíssimo, né, as pessoas começarem a ter levantar essa reflexão de que o diálogo ele é essencial. A maior parte das questões, elas podem ser resolvidas no diálogo. Claro que a gente sabe que nem tudo, né? Podem e devem ser resolvidas, né, no diálogo. Né? E, aliás, eu faço assim, tem muitos condomínios, a gente vê que em Porto Alegre hoje, aqui próximo nós temos condomínios que estão sendo erguidos, e tal, grandes condomínios, e eu acho que já no começo deveriam ter esse tipo de preocupação, né? Ter um mediador lá trazendo as coisas, porque aí vai inaugurar, para o pessoal já saber desde o princípio, né, os seus limites, né? Para justamente evitar que mais adiante isso aí gere um conflito mais grave. Pois Bom, vocês lá estão... Qual é o telefone lá do escritório de vocês? É 9, deixa eu até confirmar. Aqui está, 992-33-3003. Então, aqui para repetir para vocês, 992-33-3003. Eu acho importante isso, porque isso vai aliviar vocês de muitas dores de cabeça, né? Já basta aqueles problemas que a gente tem na família, para ganhar vida e tal, para ter uma certa felicidade e tal, e viver em harmonia na família. Então, é importante também viver na comunidade em que você está morando, está habitando, não é isso? Com certeza. Parabéns, e se alguém ficar com alguma dúvida, né, também, claro, além do telefone, isso. A gente tem só tomar um cafezinho conosco. Exatamente, a Chayana colocou as coisas gerais aí importantes, né, e agora faça o contato lá e ela vai
qualquer coisa mais específica, né, vai ter o esclarecimento e a orientação segura. Obrigado, Chayana. Obrigada. Até a próxima. Bom, um outro assunto, claro, ligado a esses assuntos que nós temos trazido no programa dessa semana, diz respeito à habitação popular, né? Hoje nós temos o programa Minha Casa Verde e Amarela, do governo federal, que vem lá de trás do próprio Fernando Henrique Cardoso, aquele final do governo dos anos 90, depois com Lula, Minha Casa Minha Vida, agora Minha Casa Verde e Amarela. Doutor Gustavo Bernardi, esse é um programa que agora o senhor acredita que ele possa se acelerar e ampliar o número de beneficiários? Sim, Silvio. O que aconteceu com o programa Minha Casa Verde e Amarela? Esse programa é um programa subsidiado de aquisição de imóveis com recursos do Fundo de Garantia e ele é todo orquestrado, todo organizado pelo Comitê Gestor do Fundo de Garantia, que estabelece ali as diretrizes para quem tira esse tipo de financiamento. Ele visa suprir uma faixa de renda entre R$ 2.400 até R$ 7.000 de renda bruta da família, né? E ele concede financiamentos habitacionais para imóveis que vai de 135 mil até 264 mil, dependendo da cidade. Quanto maior a população da cidade, maior o valor de financiamento. O que ocorre, Silvio, esse programa já respondeu por quase 90% dos financiamentos habitacionais concedidos. Hoje ele não financia nem 22% dessas aquisições. Mas o porquê que isso acontece? Nós tivemos, de 2019 para cá, um aumento brutal no INCC, no custo da construção civil, né? Então, o que acontece hoje é que há recursos disponíveis, né? O Comitê Gestor hoje tem disponível 65 bilhões de reais para financiar dentro do programa Minha Casa Verde e Amarela, mas não há produtos disponíveis. No valor Que cabe até 264 mil. É. Mas há que se entender que o 264 mil é o teto máximo. Existem cidades menores cujo valor do teto máximo é menor. Por exemplo, Londrina. Londrina, o valor máximo é 140 mil. Né? Então, o que ocorre hoje é que o incorporador, o construtor, não consegue mais fazer um projeto que caiba dentro do Minha Casa Verde e Amarela, porque o valor máximo de financiamento não comporta o produto dele. É. Né? Então, se fazia necessário que você mexesse nisso. A bem da verdade, o governo federal vem mexendo nisso ao longo do tempo. Baixou em 0,5% as taxas de juros do programa Minha Casa Verde e Amarela e agora a medida provisória é 1.107, ampliou o prazo de financiamento para até 35 anos. Para a gente ter uma ideia, um financiamento de R$200 mil em 30 anos vai dar uma parcela mais ou menos em torno de 1.690. Se for a 35 anos, ela fica em torno de 1.600. Isso melhora, isso cabe melhor no bolso do mutuário. O que se busca aí, Silvio, é retomar a construção civil por os imóveis de baixa renda, né? Para a gente ter uma ideia, no ano de 2013, quase 1 milhão de imóveis foram vendidos dentro desse sistema de baixa renda, né? Neste ano nós não vamos fechar 200 mil imóveis, né? Isso é um impacto fortíssimo para as construtoras, principalmente aquelas como Tenda, MRV, Plano e Plano, aquelas construtoras que são dedicadas a esse mercado, popular. O mercado popular, né? E daí é pior, porque daí isso provoca demissão no mercado imobiliário, né? As empresas pequenas e médias que trabalham nesse mercado popular não conseguem suportar, elas fecham, elas quebram, os empreendimentos não são concluídos. E tem uma coisa pior ainda, que é quando a pessoa recebe as chaves do imóvel ou precisa parcelar, fazer o financiamento do restante, ela não consegue e daí tem que destratar o contrato, né? Então, era uma medida muito esperada, ela não vai resolver o problema, nós ainda vamos ter problema com o sistema Minha Casa Verde e Amarela, mas ela vai possibilitar uma redução do valor das prestações e uma maior faixa de compradores para o produto Minha Casa Verde e Amarela. Como é que tu está vendo assim, nós estamos agora no mês de setembro, está começando logo aí, né? Mas agora setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, né? Para terminar o ano. A expectativa aí da economia, no meio tem eleições e tal, aí, e esse tipo de programa, esse tipo de projetos do governo, esse programa do governo social, que é o programa habitacional, ele pode sofrer influência disso? Não, a gente tem percebido que o programa Minha Casa Verde e Amarela, como todos os programas que nascem do Comitê Gestor do Fundo de Garantia, são muito bem sustentados e não sofrem uma influência política. E no que sofreram este ano foi para o bem, ou seja, foi para a redução das taxas de juros, aumento das faixas de renda. Então, para a gente ter uma ideia, antes a faixa de renda máxima era R$2.000
Hoje ela parte de R$ 2.400 e vai até R$ 7.000, ou seja, ampliou a possibilidade de famílias tomarem esse financiamento. Né? Mas a família é classe média, né? R$ 7.000. É uma família de classe média. Mas a grande parte do programa é para baixíssima renda, até R$ 2.000. Né? O problema todo está hoje no custo da construção civil. Né? Nós tivemos 19% de aumento no INCC no ano passado, né? Já tínhamos tido em torno de 9% em 2020 e, graças a Deus, nós estamos percebendo um recuo na velocidade de aumento do INCC. Nós estamos agora em agosto e até agosto deste ano, com a medida última agora em julho, então pegou todo o primeiro semestre, né? Nós tivemos aí em torno de 2,9%, 3% de aumento do INCC. Então, está diminuindo o aumento de preço, não tenha dúvida. Precisa agora só recalibrar o programa para poder trazer de volta para o mercado esses compradores de imóveis de baixa renda que hoje não estão conseguindo concluir. A questão agora é na ponta do financiamento, né, do recurso do governo, né, que é ajustar esse mercado, que, aliás, esse processo de deflação está acontecendo na economia toda. Né? Nós temos visto aí insistentemente esse mês de agosto, todos os indicadores do IBGE, da Fundação Getúlio Vargas, do Banco Central e do setor financeiro, apontando para uma queda, né, gradativa da taxa inflacionária. Por exemplo, no ano passado, a taxa oficial de inflação no Brasil foi de 10,06%. 10,06%. O mercado hoje, em média, está estimando que não tenhamos uma inflação superior a 6%, que já é uma grande vitória. Né? IPCA 15, publicado aí anteontem, menos 0,73%, se não me engano. Menos 0,78%, né, e vai estabelecer aí 5, alguma coisa por cento no ano todo, né, contra mais de 9% no ano passado. É o que o mercado todo espera, né? Eu estava na Agas aí essa semana, né, e conversando com todos os expositores, donos de empresa, do mercado de varejo, em que a alta inflacionária impacta muito, todo mundo esperando uma redução dos preços, ou pelo menos uma redução da velocidade de crescimento da inflação. Aliás, o Brasil é um dos países, Brasil e Canadá, em termos de crescimento de PIB, os que estão mais crescendo, e de controle inflacionário. Por incrível que pareça, Gustavo, eu faço, há 51 anos eu estou nesse mercado, nunca nós tivemos uma inflação menor do que a inflação americana. O Brasil hoje está com a inflação menor do que os Estados Unidos. Sim, é verdade. Quer dizer, são coisas interessantes, isso a grande mídia não fala. Apesar de toda a crise que o Brasil teve, nós estamos crescendo mais, nós e o Canadá somos os países que mais crescem no mundo, 4% hoje, pode ser mais ainda, essa é a previsão. E em termos de inflação, a inflação mais baixa da história. Então, parabéns aí ao governo que soube, né, através dos instrumentos de política econômica, com o ministro Paulo Guedes. Aliás, o ministro Paulo Guedes, cotadíssimo para ser nosso primeiro prêmio Nobel em economia. Primeiro prêmio Nobel que o Brasil não tem. A Argentina tem, Peru tem, Colômbia tem, Bolívia tem, todos eles têm. Uns tem 4. E o Brasil não tem nenhum. Mas, de qualquer maneira, estamos marchando para isso. Obrigado, Bernardo. Eu que agradeço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, amigos e amigas do nosso Economia e Desenvolvimento, só lembrando que nós estamos aí há 22 anos no ar, praticamente, né? Começamos lá em 2000, na TV Bandeirantes, depois tivemos a TVE e tal. Depois, claro, que o produtor independente veio para o canal a cabo, e hoje a internet, né, as várias mídias que temos aí, elas alavancam muito a questão dos programas de televisão. Hoje, na verdade, todo mundo pode ter o seu canal, mas é importante nós termos essa raiz toda aqui, que é o canal 6 da NET, que está a TV comunitária de Porto Alegre, e hoje nós estamos expandindo exatamente nas redes sociais, porque nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 65%
da programação de televisão, ela é vista no celular. Então, hoje, a questão das mídias sociais, das redes sociais, são fundamentais para a sustentação das questões da comunicação televisiva também. Portanto, nós lembramos a vocês que nós estamos em todas as redes sociais. Isso é importante para aqueles que acompanham o nosso programa, todo esse tempo aí trazendo assunto importante, colunistas que participam aqui do programa, que trazem conteúdos importantes, né? E uma orientação segura, sobretudo na área do direito que nós temos feito aqui. Mas é claro que a psicologia, ela é importante hoje. Nós estamos num processo todo, advindo da questão da pandemia, que abalou muito as questões emocionais das pessoas, a questão psicológica. E por isso eu trago aqui para conversar comigo a Gabriela Ram. Gabriela, obrigado pela tua presença aqui. Tu é formada aqui no Uniriter, né? Isso mesmo. Onde é que te formaste, Gabriela? Me formei no final do ano passado. Ah, que legal. E a psicologia, por que tu foi para a psicologia? Eu fui para psicologia primeiro porque fazia muita nexo, assim, tinha muito nexo com a minha história de vida. Eu sempre fui uma pessoa que fui muito observadora e, enfim, em busca de algumas respostas, eu me encontrei. É da tua personalidade, esse ser observador, isso é importante, né? Porque, na verdade, se tu me diz isso aí, é porque tu está na psicologia por vocação, não é verdade? Sim. É uma vocação que tu tinha essa ânsia e tal, e encontrou na psicologia. E é importante isso, né? Principalmente num momento como esse, né, Gabriela, que nós vivemos, né? Com certeza. Como é que tu viu, assim, a pandemia, do ponto de vista da psicologia, nas relações que tu teve, familiares, relações de amigos, amigas e tal, no teu grupo de amigos, como é que tu sentiu o impacto da pandemia? Bom, o efeito pandêmico, ele foi muito forte para toda a sociedade, né? Perfeito. Assim, enquanto família ali, aquele núcleo, eu acho que inicialmente era algo muito desconhecido. Sim. Então, a gente viu uma instabilidade nas pessoas, uma vulnerabilidade, né? E olhando um pouco mais para a questão emocional, né, e saúde mental das pessoas, foi um momento que mostrou muito essa fragilidade. Perfeito. Né? Por ser algo desconhecido, algo novo, então e uma impactou. Coisa mundial, né, Gabriela? Na verdade, assim, ó, a gente viu que esse impacto mostrou também um nível, digamos assim, de amadurecimento mental das pessoas, né? Com certeza. Nós somos hoje, eu vi vários estudos, eu sou de ler muito sobre essa questão da psicologia de massas, né, que foram afetadas por isso, porque elas tinham uma certa fragilidade que acabou sendo desafiada durante a pandemia, né? Isto, né, Gabriela, e agora aí é o assunto que tu sabe muito melhor. A questão do estresse, quer dizer, o que é o estresse, como é que o estresse se comportou dentro da pandemia nas pessoas? Sim. É bom, essa terminologia do estresse a gente usa muito, né? Eu estou muito estressado, eu cheguei a um ponto de esgotamento de estresse, né? E quando a gente olha para dados, é super importante, porque segundo a Associação Internacional de Estresse Brasileiro, um dado de 2017, 70% da população brasileira já esteve ou está em contato com o estresse. Então, isso nos mostra um dado muito relevante, assim, do quanto isso impacta a nossa sociedade. Mas quando a gente para pensar especificamente ali no estresse, né? O que é o estresse? O estresse é uma resposta a um fator que nos causa esse estresse, né? Então, é uma resposta do nosso organismo. Claro que tem as nossas questões aí particulares, né? Então, tem o nosso temperamento, tem a nossa cosmovisão, os nossos hábitos, tudo isso corroboram para um estresse, né? Mas o estresse basicamente é isso, é a resposta a um desafio que nós temos. O estresse sempre é negativo, porque eu ouvi uma vez um treinador da seleção brasileira dizer que o jogador de futebol, quando entra num grande embate, né, uma final de Copa do Mundo, por exemplo, ele tem que entrar com um certo estresse. Quer dizer, então eu imagino que tem estresse negativo e estresse positivo, é isso? Sim. Nós dizemos assim, o quadro normal é um estresse de leve a moderado. Isso é saudável, né? É um estresse que nós conseguimos controlar. Agora, quando esse estresse passa a se agravar, aí sim é um estresse negativo, né? Então, todas as emoções a gente tem uma curva, a gente recebe essa informação, a gente ali, quando recebemos o estresse, fica a adrenalina e baixa. Quando não há essa baixa, esse equilíbrio, a gente diz que inicia um estresse crônico. E aí sim é um estresse que é negativo. Tá, e digamos assim, no teu conhecimento em relação às pessoas, elas estão conseguindo hoje, passar da pandemia, que na verdade a pandemia já está mais ou menos não eliminada, isso vai continuar, o Covid vai conviver conosco
talvez, né, para sempre, né, mas sob controle e tal. Hoje as pessoas já estão conseguindo sair sem máscara, estão um pouco mais desarmadas, quer dizer, o medo começa também a reduzir. E tu acha que as pessoas vão viver normalmente depois da pandemia, voltar a viver normalmente? Tudo que a gente vive nos gera marcas, né? Então, sem dúvida, a gente não tem como deletar o que nós vivemos, que foram momentos de tensão, de desconhecimento, de medo, né? E que mostraram a nossa vulnerabilidade. Então, isso vai gerar uma marca. Mas que com o tempo a gente volte a viver normalmente, digamos assim, com certeza, né? A normalização, ela começa a acontecer, a gente se adapta, né, a essa realidade, esse nome, né, coronavírus, que talvez antes nos gerava tanto medo, hoje já passa a ser algo que a gente começa a conviver de forma melhor. Né? Eu nunca esqueço o ministro Delfim Neto, uma vez eu entrevistei ele aqui na Fiergs, e lá em 81, 82, nós estávamos num processo inflacionário muito grande, 80% de inflação por mês e tal, e eu, diante de uma afirmação que ele havia feito num jornal, ele tinha dito que nós tínhamos que aprender a conviver com a inflação, que era um processo que veio e tal, nós tínhamos que aprender a conviver para não nos autodestruir, né? Para a economia, enfim. Passar. Quer dizer, esse é um processo que tem que aprender a conviver com isso, né? Como nós temos H1N1, né? Que é uma gripe normal, que a gripe existe desde que o ser humano é ser humano. Exatamente, é isso, a gente aprende a conviver, então, com essas questões. E isso exige, né, Silvio, algo importante é uma flexibilidade emocional. E, às vezes, nem todos nós nascemos, né, com isso. Então, a gente vai aprendendo a gerenciar as nossas emoções, a nossa reação diante dessas situações. Que bom que tem pessoas como a Gabriela, que é psicóloga, que pode ajudar as pessoas nesse processo todo, né, para que ela possa superar as dificuldades. Uma questão é essa, quais outras patologias que existem por aí? Bom, então, hoje, assim, através do estresse, a gente tem vários transtornos mentais que a gente vê o estresse como algo bem marcante. Então, por exemplo, depressão, ansiedade são situações onde normalmente as pessoas têm um nível de estresse maior. E também, né, pensando mais na área de trabalho, o burnout, que foi algo ali que na pandemia estourou justamente, né, pelas pessoas trabalharem em casa, estarem horas de trabalho intenso. E o que é o burnout? Então, o que é o burnout? O burnout, ele está associado diretamente a questões profissionais. Então, isso é super importante da gente entender que ele está relacionado ao trabalho, né? Então, é quando há um estresse extremo, há um esgotamento profissional daquele indivíduo. E há muitas pessoas que são... E como é que ela consegue detectar que ela está... É só fazendo um exame médico, psicólogo? Como é que ela consegue detectar que ela está com burnout? Sim, para a gente analisar, né, se essa pessoa tem o burnout, é muito importante primeiro a gente ver as questões dessa pessoa. Então, como que está o sono dela, a alimentação, se há alterações nesses aspectos, já vão nos indicar. A pessoa talvez tenha mais estresse no trabalho, né, não esteja produzindo da mesma forma. Então, são alguns aspectos importantes. E algo que influencia muito nisso, né, é hoje a nossa realidade de trabalho. Então, a gente sai do trabalho, chega em casa e está ali no grupo de WhatsApp, está no sistema do trabalho. Então, é horas de trabalho exaustivas, né? Não tem, assim, um início, meio e fim, né? Tem essa sequência muito exaustiva. E isso pode levar, então, a esse esgotamento profissional. Como é que tu vês assim, essa questão nas crianças? Não sei se esse é o teu mercado, mas nas crianças. Nós sabemos que as crianças tiveram também, naturalmente, uma situação muito grave, que foi, por exemplo, excluída da escola, saiu, ficou em casa, era um processamento todo diferente, né? Quer dizer, elas passaram a enfrentar um desafio que elas não haviam enfrentado ainda. Como é que tu vês essa influência da pandemia e dessas patologias todas nas crianças? Eu acho que ver bem claramente qual o impacto que isso vai gerar é só daqui a uns anos, né? Quando essas crianças crescerem. É tudo muito novo, é tudo muito incerto. Né? A gente não sabe o impacto que vai fazer essa falta de socialização. Esse é o primeiro ponto que a gente vê hoje, essas crianças que não tiveram essa convivência social, porque elas ficaram 2 anos trancadas em casa. Né? Também é muito famoso hoje, a gente fala dos bebês da pandemia. São bebês que nasceram trancados em casa e os 2 primeiros anos de vida não tiveram contato social. Então, esse é um grande desafio e é algo que impacta, né? Por exemplo, se a gente pega crianças que estavam em fase de alfabetização, 2 anos em casa, isso gera um impacto, né? A gente vê pais se desdobrando para educar essas crianças, mas eles não são professores, né? Então, eles estão se esforçando numa área que não é de atuação, trabalhando. Então, isso com certeza gera um impacto,
né? E é o que a gente tem visto hoje, assim, nas escolas. Então, muitas vezes as escolas estão tendo que aumentar essa flexibilidade e também trazer amparo para essas crianças, né? Recursos para que eles possam, de fato, recuperar aquilo que se perdeu. E a parte, assim, social também, né? Crianças, às vezes, que hoje estão com muita dificuldade de socializar, estavam só no iPad, né? Só na telinha, e hoje tem que conviver, tem que brincar, tem que ir na pracinha. Então, é um grande desafio. E é uma recomendação tua, como psicóloga, Gabriela, assim, das pessoas, da família e tal, administrar essa questão da internet com as crianças, do computador? Com certeza, né? O uso de telas, até para nós adultos, ele tem que ter um limite, né? A gente já está vendo aí que está se transformando em um novo transtorno, essa dependência por telas que nós temos, né? Então, a mesma questão da pandemia, né, que a gente só vai ver os resultados daqui a alguns anos, o uso de telas também, né? Porque, por exemplo, quando eu era criança, eu não fui exposta a telas desde pequena. Né? Então, isso a gente vai ver a longo prazo, mas estatisticamente... Tu não fosse exposta porque foi o pai e a mãe que disciplinaram ou foi espontaneamente? Não, realmente porque na época, né, não era algo tão normal. Muito comum, exato. Né? Então, hoje a criança ela já tem o seu iPad. Né? Antigamente a gente via a TV ali num horário específico e hoje essa exposição está muito maior. Então, isso causa danos, né? A gente tem crianças com dificuldade de aprendizagem, que não estão conseguindo aprender a ler, não têm vontade de ir para a escola porque são expostas o tempo inteiro a essas telas, né? Na verdade, hoje a gente está vendo que em alguns países, Canadá, Suécia e tal, né, em que se preservou a questão das crianças, né, e se confinaram as pessoas, aquelas com certas patologias, por exemplo, os idosos e tal. E sobre os idosos, eu queria te fazer uma questão que é a seguinte: esse confinamento das crianças, dos adultos, da família toda, com os idosos dentro de casa, qual a influência que os idosos sofreram da pandemia em função dessa nova realidade que eles estavam vivendo? Foi muito desafiador, né? Porque a gente pega pessoas de mais idade e que nunca tinham passado por algo assim, de realmente se enclausurar, e como era o grupo de risco, era o que tinha que ser feito naquele momento, né? Mas a gente vê idosos que perderam muitas coisas, né? Então, voltamos à questão social. E muitas vidas também, né? Muitas vidas. E o convívio social, ele foi um impacto geral para toda a sociedade, mas a gente pega essas pessoas mais idosas, por exemplo, a vozinha que ia tomar chá uma vez por semana com as amigas, o vô que ia encontrar os amigos ali no bar da esquina, perderam... Exato, perdem tudo isso, né? E isso vai gerar consequências. Então, às vezes, a gente hoje pode perceber que tem alguns idosos que estão mais fechados, né? Que estão, às vezes, mais abatidos, porque perderam essa fase. Ao mesmo tempo, a gente tem aqueles que voltaram com a força total e vou viver, vou aproveitar, né? Enquanto a gente está aqui bem. Então, tem essas duas esferas, assim, bem segmentadas. Nós sabemos, né, Gabriela, eu leio muito sobre essas questões médicas, e sobretudo as instituições internacionais, e, na verdade, a pandemia passou, mas os cuidados que nós devemos ter, por exemplo, assim, ó, eu sempre falo, a minha filha, sempre, quando eu saio para almoçar, antigamente tu saía e tal, pegava qualquer coisa, comia, pegava sem cuidado com as mãos. Então, eu acho que a pandemia serviu também como uma questão pedagoga, né, de nós mudar o sentido da vida, de ter um pouco mais de cuidado com a questão higiênica, né, porque muitas coisas acontecem a partir da falta de higiene. Com certeza. Veio com muitos ensinamentos, né? É verdade. Esse é um deles. A questão, assim, de valorizar a vida, a gente vê muito isso em consultório. Verdade, né? O quanto até muitas pessoas que tinham alguns pensamentos muito fechados, não, tem que ser assim, isso abriu. Né? Então, a pandemia, ela trouxe os seus danos, que foram muitos e dolorosos, mas a gente pode olhar também pelo lado bom. E acho que esse é um grande desafio da vida, né? A gente sempre escolher aí por que óculos nós vamos querer enxergar as coisas. Então, também tem muitas coisas boas que nós podemos e aprendemos com a pandemia, né? Naturalmente, assim, a psicologia é uma coisa importante, é fundamental, porque ela trata nas questões mentais, que a partir dali as coisas acontecem, né? E eu vejo, assim, ó, é importante o que tu falaste, Gabriela, que é a questão de que daqui para frente a história vai nos dizer depois, né? Tudo que aconteceu nessa fase, por que foi isso feito, os danos que isso causou, por que se fez tais medidas. Naturalmente que a gente não pode condenar os governantes, embora haja muitas restrições a isso, quando se fez tanto aquele lockdown, que do fundo não era tudo aquilo que se precisava fazer, né? A coisa tinha que ser melhor administrada, mas de qualquer maneira, essas lições, né, Gabriela, elas são lições que ficam para sempre em nós.
Qual é a sugestão que tu dá assim, para as pessoas, de modo geral, né, como psicóloga, para que elas não passem por esse problema todo mental, de estresse, e daqui a pouco, enfim, muitas pessoas perdem a própria noção da vida e perdem a vontade de viver por causa disso? A questão é sempre a gente pensar que para alguém nós somos importantes. Isso é importante. Muitas vezes se perde isso, né? Vem crenças de desvalor, às vezes as coisas na vida não estão dando certo e daí a gente acha que o caminho é um. Mas tu tem valor para alguém, né? Tu é importante para alguém. Então isso é importante da gente resgatar e pedir ajuda. Algo que antigamente, né, era mais difícil. Às vezes a gente não falava tanto sobre isso, né? Mas o pedir ajuda, identificar, eu tô com uma dificuldade, eu não tô conseguindo lidar bem com isso, eu vou pedir ajuda. Hoje nós temos recursos, né, para isso. Hoje a nossa mente está mais aberta para buscar essa ajuda. Porque com certeza é muito mais fácil tu passar por esse processo com alguém segurando a tua mão do que sozinho, né? Então peça ajuda e não passe por isso sozinho. Perfeito. Aliás, eu me lembro da Hannah Arendt, que foi perseguida pelos nazistas, esteve presa, e ela dizia sempre uma coisa assim, ó, que eu nunca deixei de observar e me lembrar. Mantenha sempre a tua esperança. Você vai sair daqui, isso vai passar e um dia você vai encontrar o seu gatinho de estimação. Então, isso é acender e manter acesa a chama da esperança. Gabriela, muito obrigado por tua presença aqui, foi muito legal, muito valiosa a tua presença e tenho a certeza que trouxe muito ensinamento para nós e, sobretudo, essas orientações que a Gabriela, jovem ainda, né, mas uma psicóloga que mostrou que tem maturidade para exercer a profissão. Parabéns! Muito e por obrigada, essa, por essa forma como tu estás encarando a psicologia, que vai trazer grandes benefícios para a sociedade. Amém. Bom, nós ficamos por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Uma boa semana de trabalho para todos vocês. Semana que vem, um novo encontro aqui. Até lá.